Uma pessoa está observando que os mantras no alojamento são pouco frequentados, porque as pessoas não têm tempo para ir. Os mantras no alojamento são para aqueles que se dedicam a manter ali um canal com os planos transcendentes, e ali estão representando todos os outros que estão naquelas horas, naqueles momentos, em outras atividades. O que é necessário é que os que estão em outras atividades se mantenham coligados com esse trabalho, de forma que você pode estar à distância dali, pode estar fazendo uma outra coisa, mas pode estar unido com aquela atividade, internamente e interiormente. E como nós temos os mantras até publicados, aqueles que não frequentam os mantras no alojamento podem usá-los, podem pronunciá-los, podem desenvolvê-los por si, lá onde estão. É muito importante para algumas pessoas, é muito importante que cada um faça o seu horário, porque aí isto se estabelece como ritmo nos corpos sutis da pessoa ou na consciência da pessoa. De forma que os mantras no alojamento são como um padrão, são como um modelo. E mesmo aqueles que não estão lá presentes fisicamente podem se manter neste mesmo padrão, em outros horários, dentro das suas possibilidades. Então não é questão de não ter tempo para ir, porque há pessoas que têm muito tempo para ir, mas não vão. De forma que talvez a forma delas fazerem o trabalho seja outra. Então lá de onde elas estão, elas podem se manter coligadas. E há muitas sementes que já foram plantadas nas almas, que já foram plantadas nos seres, e com tantas sementes plantadas, no momento em que a gente se lembra de cuidar delas e de cultivá-las, elas desenvolvem ou elas começam a se mover. A vigília permanente também é outro modo de nós nos mantermos coligados. E para colaborar e para servir na vigília permanente, não há desculpa de não ter tempo, porque a vigília funciona também depois que nós terminamos todos os nossos horários. Então, a vigília permanente não deve ser uma questão de comodidade. Há pessoas que se enganam e que escolhem o horário da vigília permanente, aquele que é mais cômodo. Isto não é bem o espírito da vigília permanente. Então, é preciso que se reveja essas coisas, não é preciso que se retome esses assuntos ciclicamente, para que a gente se atualize, para que a gente mude de nível, para que a gente dê um passo evolutivo. E lá na vigília permanente, nós encontramos geralmente uma pessoa, duas, de vez em quando um grupo, que são as pessoas que se inscrevem e se comprometem a ir naqueles horários. Mas isto representa uma base de manutenção do trabalho no plano físico. Mas dentro da oca da vigília há dezenas de cadeiras. O que quer dizer isto? Por que no lugar há dezenas de cadeiras e só tem uma pessoa sentada ou duas pessoas sentadas? Porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Isto é uma lei. De forma que de 21 cadeiras, um está lá e os outros não responderam. Isto é que quer dizer. Então, não há possibilidade de dizer que a gente não comparece a um trabalho desses por não ter tempo.
Isto é uma ilusão, um engano, uma mentira. Pois não. Eu tenho percebido que quando tem mais uma pessoa na vigília, a vigília é diferente. Então, a vigília está ali como proposta, está ali como energia, mas a cada indivíduo que entra, existe uma recomposição da energia, segundo a voltagem que ele imprime na energia que está ali. Então, se alguém entra ali organizado, se alguém entra ali alinhado, em contato com seu ser interno, ali se desenvolve uma certa voltagem, prossegue uma certa voltagem, se aperfeiçoa ou decai a voltagem. Então depende de quem entra ali, depende do trabalho que faz, depende da consciência que tem, de onde está, do que está fazendo, do serviço. Bem, nós não podemos dizer que não fomos alertados do momento planetário, ninguém pode dizer que não sabia do que poderá perceber que está acontecendo, ninguém pode alegar falta de informação e ninguém pode alegar também falta de meios para desenvolver o seu processo interior. Ninguém pode dizer que não foi informado de como ir se aproximando do seu núcleo de imortalidade, de ir se aproximando dos seus núcleos internos, da sua vida real, da sua vida interior, da sua vida intocável. Nesses momentos que vocês devem estar sabendo, não devem estar lendo, devem estar ouvindo, que a situação do planeta é já considerada irreversível, que não há mais forma de voltar atrás com o que está acontecendo. E se estão colocando já até datas oficiais para as coisas se tornarem totalmente insuportáveis. Claro que essas datas que estão sendo colocadas, 2040, daqui a 30 anos, claro que isto é ridículo, porque as proporções em que estas coisas desenvolvem não são as proporções dessas comuns que a gente faz na escola. Aqui tem outros impulsos, outros estímulos que são internos, que são invisíveis e que não entram nessas proporções científicas materiais. De forma que dizer que nós estaremos com uma temperatura quase insuportável no ano 2040 é de admirar que tenham colocado isto para tão lá adiante, não é? Que não vejam, que não percebam, que não observem os animais, os peixes, não é? Os pássaros, que sabem mais do que nós destas coisas, porque percebem, é sinal que não estão observando o movimento deles e o comportamento deles. Então, nós estamos realmente numa situação de emergência. E numa situação de emergência, o nosso foco, a nossa concentração, o nosso trabalho deveria já estar bem nitidamente focado nas coisas internas, nas coisas interiores, nas coisas dos outros planos de consciência, não? E não nessa vida terra a terra, que já está com seus dias contados, da forma como vem sendo vivida, da forma como vem sendo desenvolvida. E veja que não é por falta dos seres internos, não é por falta das circunstâncias psíquicas, não? Nos alertarem, nos avisarem, nos darem indicações, nos mostrarem qual é a nossa verdadeira situação, qual é a nossa verdadeiro trabalho neste momento, com o que deveremos estar sintonizados. Não é por falta de sinais a respeito disto. E aqui, nesses nossos encontros, nessas nossas partilhas, nós temos usado os pensamentos do dia, temos usado trechos dos livros, não? E temos usado principalmente os sinais, os sonhos, as visões que as pessoas apresentam, que nós consideramos coisas atuais. Só que não deste dia a dia normal, mas dos momentos internos da vida interior.
Então aqui alguém sonhou que uma espessa energia cor violeta girava em espiral sobre o seu abdômen. E depois disso, ela sentiu um intenso bem-estar. Isto foi num sonho. Então veja, como é importante nós darmos atenção aos nossos momentos de sono, aos nossos períodos de sono. Porque se nós damos atenção a esses períodos, se nós procuramos entrar no sono da forma mais simples, da forma mais despreocupada e da forma mais atenta possível, nós vamos começar a participar do que acontece em outros planos de vida, em outros níveis do nosso ser, em outros momentos da nossa vida interior e até nas nossas relações com cores, com sons, com hierarquias, com outros seres que fazem parte deste mundo intocável, que fazem parte desta vida que está num outro plano, que está num outro nível e que é também o nosso campo de ação, é também o nosso campo de vida. Então, esta pessoa viu claramente em um sonho o tipo de tratamento ao qual ela está sendo submetida. Um tratamento na sua área abdominal. Vocês sabem que toda esta área digestiva, ela é muito representativa da nossa vida emocional, da nossa vida emotiva. Então, nós temos que estar com toda esta área muito liberada das preocupações da nossa mente, das violências da nossa mente, não? Para que esta área possa ser um lugar de harmonia e não um lugar de traumas, de conflitos, não, que vão se refletir inclusive nas nossas ações externas, quando formos lidar com os outros, quando formos lidar com os outros reinos, enfim, quando formos lidar com a vida em geral. E nesses procedimentos de cura interiores, nós não somos tratados naqueles pontos em que nós nos consideramos necessitados. Nós somos tratados naqueles pontos onde realmente precisamos ser tratados. De forma que quando uma pessoa tem esta experiência de ver aonde ela é tratada, às vezes ela se surpreende, porque ela eventualmente pensava que os problemas delas eram outros, mas não. Às vezes o nosso aparelho digestivo funciona muito bem, mas é lá que tem que haver o tratamento. É lá que se faz o processo interior, que se faz este procedimento interior. E não nos lugares aonde a gente tem consciência de que precisa de tratamento. Os corpos físicos em geral, hoje em dia, estão bastante abalados, estão em bastante desequilíbrio. É que a gente vai se habituando também com o que é negativo e não percebe mais que vive um desequilíbrio físico, etérico, emocional e mental. Porque a gente se habitua com isto e vai vivendo desequilibrado sem perceber bem o grau de anormalidade que ali está acontecendo. Nos sonhos, nós podemos ver isto claramente. Podemos ver isto claramente, ter indicações e, quando despertamos do sonho, quando voltamos à nossa vida de desperto, ter em mente como colaborar com esses pontos, não, que o sonho revelou, que o sonho mostrou. Esta mesma pessoa que foi tratada nesta região abdominal, ela teve um outro sonho. Ela via um feto de 6 meses banhado em energia azul e branco prateada. Então, este feto pode ser tido como um aspecto novo da pessoa que está sendo formado, algo novo que está começando a
crescer dentro dela e que a uma certa altura vai nascer, que a uma certa altura vai se manifestar, vai se revelar. E essas cores, azul e branco prateada, isto está mostrando a qualidade da rede etérica, porque nada se forma, nada vem ao plano material sem que a rede etérica seja formada antes, porque é como se o etérico, se os éteres vão se materializando, como se os éteres vão tomando forma até que se manifestam. Então, essa energia azul, branco, prateada, não, isto tudo está representando o etérico, um nível, um plano, onde o ser já está se formando, onde o ser já está se manifestando. Esses tons, essas cores, ou em alguns casos alguns sons, eles se manifestam para nós para quando nós ouvimos estes sons internos, ou quando nós percebemos uma cor interna no nosso corpo, ou mesmo fora do nosso corpo, isso está nos ajudando a transcendermos os nossos dualismos, as nossas dualidades. Então alguém pode dizer, mas para que eu estou vendo uma cor azulada? Para que eu estou vendo uma energia branco-prateada? Você está sendo curada, você está sendo tratada no sentido das suas dualidades se fundirem, se unirem. Você ser curada das suas divisões, do seu dualismo. Então, em vez de você aprender isso intelectualmente, em vez de você ouvir de um outro, em vez de você ler num livro, então, em um sonho se projeta sobre você essas cores e você vai resolver muitos processos que, se você fosse resolver externamente, com seu intelecto, com a sua mente, você talvez não fosse conseguir. Não fosse conseguir por tantos motivos seus, individuais, pessoais. Então, esses tons, principalmente o azul e principalmente este tom prateado, ele é uma vibração, ele é uma ajuda, um tipo de cura que nos leva, nos faz entrar em união com os nossos planos mais altos, com os nossos níveis mais altos, mais elevados. Em muitos casos, a única saída para os nossos tratamentos, ou a única saída para a nossa transformação, são esses processos de cura interiores, internos. Porque hoje, o karma material da maioria não corresponde ao nível de consciência da maioria. Então existe um nível de consciência e depois existe o karma a ser cumprido e que não pode ser ignorado. E muitas vezes a vida kármica, muitas vezes os compromissos kármicos, não, são bastante contrastantes, não, com aquilo que a nossa consciência indicaria. Nós não somos vítimas do karma. O karma é perfeito e correto. A nossa consciência está mais adiante para que a nossa consciência passe por um treinamento para em ciclos futuros ela se empenhar mais no sentido de não permitir que o ego, que a personalidade, que os corpos criem certos karmas. De forma que aqui tem um processo da consciência, tem um processo da consciência muito importante. Agora, dentro de cada cor, dentro de cada tom, porque as cores vêm em diferentes tons, que influem sobre nós, que nos trabalham, que nos curam, como no caso desse sonho. Agora, dentro de cada cor e dentro de cada tom daquela cor, não é? Existe uma qualidade que é aquela que a nossa vida, que a nossa existência necessita para se realizar. De forma que um tratamento com as cores, tratamento com os tons das diferentes cores, tratamento com o som, é uma das maiores graças que nós podemos receber nos planos internos, nos planos interiores.
essas cores ou esses tons que são projetados sobre nós ou que nós vemos, se nós vemos é porque estamos neles, nos mundos internos. Então isto vai nos harmonizando e alguns tons e algumas cores vão também nos aliviando de muitas coisas. E quando nós vamos sendo harmonizados e aliviados com aquela cor que corresponde à nossa vida, que corresponde à nossa existência, então ali muda o tom. Depois então de nós termos sido aliviados, aquilo muda o tom da cor, não é? Para que a gente possa perceber no novo tom o potencial para nós prosseguirmos, para prosseguirmos agindo, para prosseguirmos no nosso caminhar. Então a cor no tratamento pode ser uma só, desde o princípio do tratamento, mas ela vai mudando de tom e vai produzindo um outro efeito. E se nós ficamos atentos a tudo isto, se nós prestamos atenção, em vez de estarmos perdendo tempo e deixando escapar tanta energia com tanta coisa inútil, com tanta coisa humana, com tanta coisa vulgar, não é? Que se passa em torno, vulgar no sentido de inútil mesmo, de mau gosto, de desarmônico, não é? Nós devemos estar sintonizados com estas coisas, porque é nesses planos, é nesses níveis, é nessas conjunturas que nós vamos poder nos auxiliar a nós mesmos nos dias que estão chegando. E podemos auxiliar aos outros também, despertando os outros para estas coisas. E nós podemos despertar os outros para estas coisas, vivendo estas coisas em nós mesmos. Vivendo. Porque se nós estamos vivendo uma coisa, aquilo como onda penetra o outro e vai agir lá no outro, vai despertar o outro também. Então, são muito importantes estes sonhos, são muito importantes essas manifestações e sempre que vocês as compartilham é muito útil para todo mundo aqui. E uma pessoa diz que os nossos espaços para expor os livros são pequenos. E por que nós mantemos expostos tantos livros que não vendem, que estão aí há tanto tempo? Nós não somos uma livraria comercial, nós não estamos aqui para vender, nós não estamos aqui para fazer comércio. Então, o fato de um livro não vender não quer dizer que ele não esteja mais aí, porque um livro é uma presença, ali existe um concentrado de energias, ali existe um concentrado de energia espiritual em certos casos, outros com energia de cura. Então eles estão presentes ali e estão ali irradiando. Mesmo que ninguém leia, eles estão ali como presença. É a mesma coisa que haver um ser de luz aqui dentro e nós dissemos: que esse ser está ocupando uma cadeira? Ele não está plantando, não está limpando a sala, não está cozinhando, não está lendo, não está escrevendo, ele não está ouvindo a partilha. Ele está aqui, a presença dele é muito importante aqui. Assim, a presença de um livro pode ser muito importante ali naqueles postos, né? E outros que são livros de cultura geral, que estão ali como indicação ou como um ato de reconhecimento nosso. Livros que tinham um sentido, que nos lembravam de certas coisas, que era o testemunho de seres que trabalharam em tantos campos de atividade, que desenvolveram tantas coisas. E isto ocultamente, isto internamente, nos planos sutis, nos níveis sutis, isto trabalha sobre nós. Então, se nós aqui falamos uma coisa e esta energia entra em contato com a energia que um livro daquele representa, isto aumenta a voltagem da reunião aqui. De forma que nós não temos posto de venda só para vender.
Aliás, vender não é absolutamente a finalidade. E aí se vende os livros porque não há quem compre 300 livros e ponha aí para ser distribuído. Então nós temos que ter uma entrada para poder comprar novos livros. Mas não se trata de vender livros. Isso está fazendo um trabalho aqui dentro. Então nós temos que ter esta visão das coisas. Porque senão transformamos um centro espiritual numa praça pública. Ou transformamos um centro espiritual numa loja. Transformamos isso num supermercado, imediatamente. Transformamos isso numa casa de repouso, numa estância de montanha, onde a gente vai para se despoluir. Isto não é a finalidade do trabalho. Nós teríamos que estar muito alinhados com estas coisas. Teríamos que estar abertos para aquilo que não é só utilitário, aquilo que não é só útil. Porque senão nós perdemos a visão de certas coisas. Então veja, se nós nos desligamos destas coisas, se nós perdemos esta noção daquilo que não é visível, se nós perdemos esta capacidade de unir aquilo que é externo, que é material, com aquilo que é oculto, com aquilo que está por dentro, se nós perdemos esta capacidade, aí nós vamos estar na humanidade comum. E ai de nós, daqui a pouco, quando as coisas começarem a acontecer. Aliás, quando as coisas continuarem a acontecer numa maior proporção. Existe tanta inconsciência com respeito a isso, que existem icebergs de 2,5 km circulando a Austrália, e os australianos estão se perguntando, de onde será que vem isto? Vocês acreditam? Os australianos estão se perguntando de onde vêm esses icebergs. Então, nós também podemos nos perguntar, de onde vem a nossa dor de cabeça? De onde vem a nossa pobreza? De onde vêm as nossas enfermidades? De onde vem? É como os australianos. De onde vêm, não é? Esses icebergs. Os pensamentos do dia sempre nos levam a pensar em alguma coisa. E como as nossas necessidades são várias, então nós temos vários livros de pensamentos, para que a gente possa tê-los todos por perto e buscar uma inspiração em um, buscar em outros, porque nem todos têm a possibilidade de estar fazendo um estudo mais demorado, mais aprofundado, como possa ser o I Ching e outras coisas que podem ajudar muito nesses momentos críticos, não? E que nós precisamos das indicações de outros planos, precisamos das indicações que venham de outras dimensões, para nós podermos estar aqui com mais harmonia, mais coligados com o que é real. E hoje me mandaram um pensamento que está no dia 8 de novembro, naquele livrinho de pensamentos da mãe. E ali a mãe diz: a libertação de todo o medo só pode vir do esforço e da disciplina constantes. E a pessoa está perguntando, o que é que a disciplina e o esforço constantes têm a ver com medo? Porque há muitas pessoas, não, que ouvindo falar em certas coisas, ao invés de se transformarem e de se prepararem para receberem aquelas coisas, elas ficam com medo. Então é muito comum a pessoa ficar com medo. Então, a libertação de todo medo só pode vir do esforço e da disciplina constantes. Que tem a ver uma coisa com a outra, pode ser o seguinte: o medo é algo que provém dos nossos níveis astrais mais inferiores, mais densos. Nós temos um nível, não, que nós chamamos de astral emocional, e do mais inferior emocional
e astral, vem o medo, irradia isto. A disciplina e o esforço não vêm desse mesmo nível. Você, quando começa a se disciplinar e você, quando decide a se esforçar, e quando isto começa a acontecer em você, isto vem do nível oposto. Isto não vem do astral inferior. Isto vem do mental superior. Isto vem do grau superior da sua mente, que em muitos é limite com a alma. Então, esse efeito do astral inferior, segundo a mãe, só pode ser diluído com uma força contrária, só com uma energia contrária, com um movimento contrário. E esse movimento é da mente superior, é da alma, é dos planos superiores de consciência. Enfim, com o esforço e com a disciplina, você está usando as energias desses níveis superiores. E é essa energia que vai então dissolver, que vai então curar os seus medos. E num outro livro de pensamentos, no dia 8 de novembro, consta o seguinte: só é possível uma vida interior consciente mediante a entrega e a devoção. Quando a gente fala de vida interior, não da necessidade de nós estarmos vivendo interiormente de uma forma consciente, quando a gente fala em estar nessa vida interna, nós achamos que isto é muito complicado, que isto não é para todo mundo, não que isto é muito difícil, mas é muito simples, porque se trata de entrega e se trata de devoção. Então não existe uma fórmula, não existe uma injeção que você tome, não existe um remédio que você tome, não é? Você tem que estar entregue, você tem que estar disponível, você tem que estar aberto para aquele nível, para aquele plano de consciência onde você quer estar consciente. Você tem que estar aberto, você tem que estar direcionado para lá, tem que estar disponível para aquilo que vem de lá. Agora, a devoção é esse seu movimento naquela direção. Então, se você está buscando, se você está desejando um equilíbrio, uma harmonia, se você está buscando a coragem, se você está buscando a vida divina, o que de superior que você esteja buscando, não? Se você está buscando a sua paz interna, você, para isso, precisa estar entregue, você precisa estar aberto aos níveis superiores e, se possível, fechar as suas válvulas, não? Fechar suas aberturas para aquilo que vem dos níveis instintivos, para aquilo que vem dos níveis emocionais, não é? Você tem que fechar as válvulas para isso. E você fecha, não dando importância para o que vem desses níveis seus. Então, uma pessoa me disse: eu não consigo não ter reações instintivas. Mas quem está pedindo que a gente não tenha mais reações instintivas? Enquanto a gente está num corpo animal, estas reações instintivas virão. Ninguém pede que ninguém deixe de ter reações instintivas. O que se sugere é que quando a reação instintiva vier, você não dê importância. Você olhe para aquilo como olha para uma coisa externa. Não fortaleça aquilo, não valorize aquilo, não reconheça aquilo como coisa sua. Você olha para aquilo, constata que aquilo está ali e olhe na direção oposta. Vá buscar ajuda, vá buscar energia, vá se dirigir à parte oposta, ao oposto daquilo. Então, se você vê que está sendo atraído por forças instintivas, você se volte para as forças espirituais, você se volte para cima e diga: forças espirituais, venham. Não há força espiritual que não venha diante disto. Então, a devoção é justamente esta nossa intenção, esta nossa decisão de nós nos voltarmos para aquilo que está acima,
para aquilo que está acima de nós. Agora, é muito interessante que hoje vocês ouviram uma partilha na qual foi dito: saber e não fazer ainda não é saber. Então, está tudo aí. Quando a gente sabe, é para fazer. Porque se você sabe e não faz, é como se você não soubesse. Porque realmente, sabe, nós só podemos dizer que sabemos uma coisa é quando nós a vivemos. Antes a gente ouviu falar e gostou, apoiou, assumiu, está tentando fazer, mas tudo isso não é estar fazendo a coisa ainda. Você deve estar realmente fazendo aquilo para depois você ir conhecendo o que aquilo é. De forma que isto é contínuo, isto é um trabalho contínuo, isto é um trabalho para todos. Então, saber e não fazer ainda não é saber. Se vocês sabem em que direção a humanidade está indo, se vocês sabem em que direção este planeta está indo, vocês deixarem de colaborar com a harmonia, com a ordem. Então, vocês entrando no karma da destruição, é como se vocês não soubessem nada. Não adianta vocês saberem. Então, se vocês sabem que há um aquecimento global, mas se você não para de andar de automóvel quando você não precisa andar de automóvel, quando você sai por aí só para andar de automóvel, isto é como se você não soubesse do aquecimento global. Você não sabe do aquecimento global. Você não sabe ainda. Você ainda não percebeu ainda isto. E se nós vemos o que está em volta de forças caóticas, e se nós não nos dispomos a criar harmonia, a criar beleza, a criar ordem, a criar harmonia. Harmonia quer dizer coisas bem arrumadas, coisas simétricas, coisas que combinam bem. Se você não está realmente fazendo isto, você ainda não sabe que o mundo está no caos. Não sabe. Você pensa que sabe, mas não sabe. Você só sabe quando você realmente faz aquilo que te está indicado. Aí sim você pertence a um outro escalão de almas. Porque as almas, os seres internos, vão sendo organizados em escalões. Os seres internos, a cada novo ciclo do planeta, vão concluindo a sua etapa num determinado trajeto e vão se abrindo para um outro trajeto, vão se abrindo para um outro ciclo. E numa humanidade heterogênea como esta, então esses escalões vão sendo organizados. E aquilo que você já sabe é aquilo que você já deve estar fazendo, é aquilo que você já deve estar sendo. Então, isto é um escalão que vai para um determinado rumo. Agora, se você já sabe uma coisa e é como se você não soubesse, por tantos motivos, você está em outro escalão. Você vai para outro rumo. Então, nós temos que ter consciência destas coisas e estamos lidando com seres, estamos lidando com pessoas que muitas vezes não têm ainda o seu rumo completamente definido. Então a responsabilidade de quem já é aquilo que sabe é um pouquinho maior perante aquele que não sabe nada disto, ou perante aquele que não tem ainda uma vivência, não, disso que ele sabe. Porque teoricamente todos sabemos a mesma coisa. Mas
Por que então que vão ter tantos escalões? É porque sabem, mas não são, sabem, mas não fazem. Então, precisa um trabalho dentro desta verdade, não? Que o Zen manifestava assim. Saber e não fazer ainda não é saber. Então, se você acha que está tudo poluído, que está tudo contaminado, que está tudo infeccionado, como é que você cuida do lixo que você faz? Aonde é que você põe o lixo? Como é que você trata o lixo? As coisas estão sujas lá onde você está? O teu quarto está limpo? A tua mesa está limpa? As tuas mãos estão limpas? Então precisa ver onde é que você está. Porque isto tudo conta. Isto tudo conta nesses momentos tão sutis, nesses momentos tão importantes. Porque a determinação de uma determinada direção agora, nesses períodos críticos, isto representa uma eternidade de caminho. Então, se você toma uma direção agora, isso é uma eternidade na sua frente, que você vai seguir por aí, você vai desenvolver por aí. E se você já sabia, por que não fez? Por que você não está num outro escalão? Por que você já não está se colocando para viver outra coisa? E estão se formando escalões muito importantes entre quem vai continuar com corpo físico, quem vai para os mundos sutis. São coisas importantíssimas, são coisas muito básicas. E nós teríamos que estar nesses momentos desimpedidos de certos hábitos, de certos costumes, desimpedidos de certos apegos, desimpedidos de certos compromissos irreais. E tendo em primeiro lugar, tendo em primeiro plano, não? Considerar esta vocação da alma, que é crescer, que é evoluir, que é ascender, que é subir. Nós temos que ter isto presente nesses momentos. E aí, quando estas coisas estiverem mais evidentes, quando essas coisas estiverem aí na porta, nenhum de nós vai dizer: ah, que pena. Vai fazer como aqueles que depois choram e se arrependem. Não adianta chorar e nem se arrepender, porque isso não resolve nada. Então, isto vai ter que esperar um outro ciclo para ver se compreendeu. Ver se compreendeu como é. Nós estamos aqui tratando de assuntos numa coisa em ponto pequeno. E para nós darmos esse passo, nós temos que estar um pouco mais amplos, um pouco mais arejados. Temos que estar um pouco mais flexíveis, um pouco maiores. Então, precisa que a gente esteja realmente aqui nesse pequeno treinamento, que a gente se resolva, que a gente se decida. Porque chegando na hora de dar o passo, aí nós temos que estar realmente preparados. Então, peçam luz dentro de vocês, peçam luz onde está esta chave e virem esta chave. Porque daqui a pouco é tarde. Obrigado.